Livro de Provérbios, capítulo 6. Provérbios, capítulo 6, nós vamos ler os versos 16 e 19, até o 19. Amém? Pode continuar sentados mesmo, como vocês estão. Quem achou, diga glória a Deus. Diz assim a palavra de Deus: estas 6 coisas aborrece o Senhor, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mão que derrama sangue inocente, coração que maquina pensamentos viciosos, pés que se apressam para correr para o mal, e testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contenda entre os irmãos. Diga glória a Deus. Observe que o primeiro versículo diz que 6 coisas aborrecem ao Senhor, não é isso? E a 7ª, a sua alma abomina. O livro de Provérbios nos traz uma série de instruções, de advertências. E esse texto que nós acabamos de ler, ele nos mostra a forma que Deus quer que nós vivamos. Ele nos mostra a forma que Deus age e que Ele quer também que nós, como seus filhos, como os cristãos, vivamos também. É triste saber que hoje em dia a igreja, ela está tão desunida. Eu estava essa madrugada falando com Deus, e quando a gente começou essa igreja há uns 4 anos atrás, né, Diego? Foi isso, mais ou menos? Uns 4 anos, 3 anos. Parece que a gente era tão mais unido. E hoje a igreja vai crescendo, cresce também os problemas, cresce as dificuldades. Hoje eu cheguei aqui, eu dobrei meu joelho nesse altar, porque é triste saber que nós, como filhos de Deus, como servos de Deus, que deveríamos ser exemplos em tudo, às vezes não estamos sendo. E Deus nos traz essa orientação nesta noite para nós. Se tem alguma coisa que magoa o meu Deus, eu vou fazer. Se tem alguma coisa que faz o meu Deus sentir repúdio, ódio, rancor, faz o meu Deus sentir raiva, eu vou fazer? Não. Faz o meu Deus ficar irado, eu vou fazer? Não. E esse texto em Provérbios, ele nos dá aqui uma relação de erros que nós não devemos cometer, que são eles: orgulho, mentira, assassinato, conspiração, ânsia por fazer o mal, falso testemunho e discórdia. A palavra aborrecer é como se nós disséssemos assim, que Deus sente horror de alguma coisa. A palavra detestar é odiar, é repudiar. Esse abominar de Deus é muito mais forte do que o aborrecer. Observe que o primeiro versículo diz que 6 coisas aborrece o Senhor, e a 7ª Ele abomina. E é sobre essas 7 coisas que eu quero listar para vocês nesta noite, e que esse caráter de Deus, Ele possa se impregnar em nós, e que nós possamos nos tornar pessoas melhores. A primeira coisa
que a palavra de Deus nos diz aqui são olhos altivos. Diga, olhos altivos. Se nós olharmos para a Bíblia, nós vamos encontrar alguns personagens que caíram nesse pecado de olhos altivos. Muitos deles. Eu coloquei em pauta aqui apenas um, conhecido por todos, né? Que foi o rei Saul. Os olhos altivos de Saul foi a causa dele perder o trono. Saul era orgulhoso, e todo orgulho é rebelde, e todo orgulho é altivo de espírito. O que diz a palavra de Deus? Vire as suas páginas, no capítulo 16 de Provérbios. Olha aí, capítulo 16, e o verso 18, diz assim: a soberba precede a ruína, a soberba precede e a altivez do espírito a queda. A altivez do espírito de Saul aborreceu Deus, que fez com que Deus retirasse o trono de Saul e desse para um jovem chamado Davi. E o capítulo 16, se eu não me engano, do primeiro livro do profeta Samuel, Deus chama o profeta Samuel e diz: até quando você vai ter dó, pena de Saul, se eu já o rejeitei? É tão triste, e parece que não cabe com o nosso Deus essa palavra rejeição. Mas aqui o texto é bem preciso. Deus rejeitou Saul por causa do quê? Do primeiro pecado. Deus rejeitou Saul por causa dos seus orgulho, da sua arrogância, da sua altivez. E quando Deus rejeita Saul, ele então levanta quem? O Davi. E a Bíblia diz que Davi foi um homem segundo o coração de Deus. E quando nós somos segundo o coração de Deus, não existe obstáculos que possa nos parar. Observe que Saul caiu no primeiro pecado aqui, olhos altivos, e perdeu o seu trono, perdeu a sua vida, perdeu a sua família, porque da família de Saul só restou Mefibosete. Perdeu um futuro que tinha pela frente, porque talvez se ele não tivesse olhos altivos, Deus não teria substituído ele. Mas ele pecou, ele errou, foi rejeitado por Deus, morto prematuramente. E agora Deus levanta Davi, homem segundo o coração de Deus. E nós vemos que Davi venceu o leão, venceu o urso, venceu o gigante, e conseguiu galgar o trono, porque Deus havia prometido para ele. Então, quando nós somos segundo o coração de Deus, nós herdamos posições, conquistamos coisas impossíveis, e chegamos aonde nunca achamos que chegaríamos, com a nossa humildade e com o nosso espírito parecido com o Espírito de Deus, com o caráter de Deus, com o fruto do Espírito. A segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, o capítulo 3 e o verso 5, olha aí na sua Bíblia, diz, segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 3, o verso 5: não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Você pode dizer isso? Diga: a nossa suficiência vem de Deus. Então,
olhos altivos, isso não pode existir na sua vida, porque magoa Deus, machuca Deus. Olhos altivos, orgulho, isso não deve existir em nós. O próprio Jesus, ele não brigou nessa terra por posições. A Bíblia diz, o profeta Isaías diz que como uma ovelha muda ele foi levado para o matadouro. Ele nunca brigou por posições, nunca discutiu, nunca se defendeu, mas ele foi servo, ele lavou os pés dos seus discípulos, ele não foi ganancioso, porque Satanás colocou diante dele o que? Reinos. Satanás colocou diante dele propostas que talvez muito de nós abraçaríamos ali no primeiro instante, mas ele disse não. Ele rejeitou, abriu mão da sua glória, né? Se fez maldição por nós, pisou nessa terra e foi servo, lavou os pés dos discípulos. Então você precisa aprender a ser servo, porque servo, diga comigo assim, quem não serve para servir, não serve. A segunda coisa que aborrece o Senhor, olha aí, volte aí as páginas, Provérbios capítulo 6. A segunda coisa que aborrece o Senhor é uma língua mentirosa. Observe que das 7 coisas que aborrece o Senhor, 3 são pecados de língua. 3 coisas das 7 são pecado de língua. Vamos ser bem sinceros, a coisa mais feia que tem é um crente mentiroso, não é verdade? É um crente mentiroso. Algum tempo atrás, eu senti a falta de um casal na igreja, no domingo, e acabou o culto, eu liguei para eles, eu senti a falta de vocês, e ele disse, a minha esposa está muito doente, ela está muito enferma. Aí eu falei, nossa, vamos orar, né, para que Deus venha abençoar, para que ela fique bem. E na segunda-feira eu passei na frente da casa deles, eu falei, eles estão muito enfermos, né? Ele me passou a doença lá. Eu falei, eu vou parar lá e vou orar, né? Baixa um pouquinho o meu microfone para mim, por favor. Eu vou parar lá, baixar, amor, não ergui. Eu falei, eu vou parar lá na casa deles, para saber o que está acontecendo, né? E eu parei, desci do carro, bati palma. Ô irmão, a paz do Senhor, eu vim aqui orar pela sua esposa. Observe que algumas horas atrás ela estava muito mal. E eu percebi que ele já mudou até de cor, né? Que a mentira você pega só na hora de olhar no olho. E ainda mais mentir para um servo de Deus, não tem como. E ele falou assim, pastor, ela não está, ela foi trabalhar. Aí eu peguei e falei, mas ela não estava doente? Está doente para ir na igreja e não está doente para ir trabalhar? Aí ele deu risadinha assim, baixa um pouco para mim, é a mesa de lá, essa mesa aí não. E eu acho que mexeram aí, porque não estava, você deixa as crianças aí, mexe. Eu falei para ele assim, ela está doente para ir para a igreja e não está doente para trabalhar. Ele começou a ficar vermelho. Eu falei, irmão, não pode mentir. Se você não quer ir para a igreja, falei, eu não quero ir, não fui porque eu não quis. É mais bonito. E essa segunda coisa, Deus odeia a mentira.
e todo mentiroso será castigado por Deus. Olha aí, Salmos, capítulo 7. Você vai aprender a achar os livros da Bíblia aí, você que não tem muita intimidade com a Bíblia, é só voltar aí. Salmos capítulo 7, o verso 12. Salmos 7, né? Salmos de número 7. Capítulo 7, Salmos 7, verso 12. Olha o que diz. Se o homem, 7:12, se o homem se não converter, Deus afiará a sua espada, já tem armado o seu arco e está aparelhado, e já para ele preparou armas mortais e porá em ação as suas setas inflamadas contra os perseguidores. Eis que esse está com dores de perversidade, concebeu trabalhos e produzirá mentiras. Cavou um poço e fez fundo e caiu na cova que ele fez. E o mentiroso é assim. Ele mesmo cava um buraco e ele mesmo cai no buraco. É ou não é? Por isso que tem um ditado que diz aí que mentira tem perna curta. Mentira tem perna curta. João capítulo 4, capítulo 6, capítulo 14, verso 6. Olha aí se eu estou falando besteira. João capítulo 14, verso 6 diz que Jesus é a verdade. Se Jesus é a verdade, então com ele não habita a mentira. A segunda coisa que aborrece ao Senhor é a mentira. João 8, 44, olha aí. João 8, 44. Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Então, quem é o pai da mentira? Quem é o pai da mentira? Então, quando você mente para o seu pai, para a sua mãe, para o seu patrão, para o seu pastor, para a esposa, para o marido, para o irmão, para a irmã, você está se declarando o quê? Filho do diabo. Deus não gosta de quem tem olhos altivos, e Deus não gosta de quem é mentiroso. Deus não gosta. O verdadeiro filho de Deus é aquele que odeia a mentira. Coloque a mão no seu coração e diga assim: Deus, eu prometo que a partir de hoje eu não vou mentir mais. Eu conheço um irmão, Reinaldo, o nome dele. Ele falou assim para mim: pastor, eu fiz um voto com Deus de nunca mais mentir na minha vida. Aí uma pessoa estava perto da gente e falou assim para ele: mas, ô irmão Reinaldo, se algum dia você for questionado concernente a alguma coisa que vai te constranger se você falar a verdade. Aí ele disse assim: eu tenho o direito de ficar calado. Né? Ele disse assim: eu posso não falar nada, porque quem não fala nada mente? Não. Então ele disse: eu tenho o direito de ficar calado. Então, se for para mentir, fica calado. Eu sei que tem algumas situações que não dá para mentir, né? Oh, tá bom essa roupa? Tá não. Tá não. Ficou bom meu cabelo? Ficou não. Então, se você for falar a verdade em tudo, não é verdade? Por isso que nós temos o direito de ficar calado. Olha aí a palavra de Deus, Efésios
capítulo 4, verso 25. Efésios capítulo 4, verso 25. Eu queria que uma pessoa lesse para mim aí em voz audível. Capítulo 4 de Efésios, o verso 25. Pode ler. Olha que forte. Deixai a mentira e falai a, porque somos membros um dos outros. Coisa que entristece Deus, e entristece cada um de nós. É tão triste você criar uma expectativa, confiar em alguém, não é verdade? Todos nós já passamos por isso. Aquela pessoa que você amou, que você respeitou, que você tinha um carinho, e quando você descobriu, ela estava mentindo para você. Isso te decepcionou, não foi? Então, se nós, seres humanos, ficamos decepcionados e tristes quando alguém mente para nós, imagina Deus. Então, deixa o orgulho, deixa os olhos altivos de lado, deixa a mentira, porque desagrada a Deus. E você não quer desagradar a Deus, quer? Não quer. Salmo 119. Outra pessoa, abre aí para mim, Salmo 119, o verso 163, aqui Jesus pede para os seus discípulos para que eles sejam santificados. Acha aí para mim e leia, Salmo 119, o verso 163, pode ler quem achou. Capítulo 119, verso 163, é isso? Abobino e aborreço a falsidade, mas amo a lei do Senhor. A Bíblia conta a história de um casal lá em Atos capítulo 5, se você não leu, leia. Atos capítulo 5, a Bíblia conta a história de um casal chamado Ananias e Safira. Naquela época, as pessoas vendiam as suas propriedades, né? E entregava para os apóstolos, para que a obra de Deus fosse feita, mesmo porque necessitava de recursos e condições. Então eles vendiam as suas propriedades, levavam o valor até o apóstolo, para que as necessidades da igreja fossem atendidas. E aqui no livro de Atos capítulo 5, depois você lê na sua casa a história desse casal, a Bíblia diz que eles venderam uma propriedade por algum valor, e tinha que levar o valor até o apóstolo, o pastor. E o Ananias fez um trato com a sua esposa e disse: olha, não vamos levar tudo, vamos levar um pouco. A gente chega lá no apóstolo e fala para ele: olha, nós vendemos por tanto. Vamos supor aí que custou 100, vamos colocar o dinheiro atual, 100 mil. Vendeu a propriedade por 100 mil. E combinou com a esposa: olha, vamos falar que a gente vendeu por 50. Eu não vou dar tudo o meu dinheiro para a igreja, para o pastor, para o apóstolo. E ele foi primeiro se apresentar ao apóstolo e disse: olha, eu vendi a propriedade por 50 mil. Depois você lê aí, eu estou falando em minhas palavras. E o apóstolo disse: por que você deixou Satanás entrar no seu coração? Você está mentindo para o Espírito Santo. E na hora o homem, caiu morto. Passou algum tempo, a história diz que a esposa dele veio também e disse: tudo bom? Nós vendeu lá por 50 mil. E da mesma maneira ela caiu morta. Por quê? Porque Deus não admite mentira.
Por que Deus não admite mentira, pastor? Eu acabei de dizer, João capítulo 14, versículo 6. Porque Ele é a verdade. Então, vamos ser mais verdadeiros. Outra coisa, gente. Não tem mentirinha e mentirona. Esses dias, na escola bíblica, o nosso irmão Eiden estava falando aqui, foi abordado um assunto sobre o pecado, né? Pecadinho, pecadão, não tem. A consequência é diferente. Mas pecado é pecado. Ah, mas foi só uma mentirinha. Né? Foi só uma mentirinha. Não. Nós devemos falar a verdade. Doa quem doer, goste quem gostar. Eu sei que quando nós nos tornamos verdadeiros, as pessoas elas se afastam de nós. É incrível isso. Eu já contei aqui aquela história do circo e da igreja. Tinha uma igreja, do outro lado da rua um circo. O circo, irmã Maria Cecília, lotado. A igreja, mais ou menos isso aqui que nós estamos hoje. E o pastor fazia culto e o circo lotado, a igreja vazia. Aí um dia ele falou, eu vou fechar a igreja também e vou para o circo. Vou ver o que tem nesse circo. Ele fechou a igreja e foi para o circo. Participou lá do espetáculo. E quando acabou o espetáculo, ele procurou o palhaço do circo. E disse, seu palhaço, tudo bom? Tudo bem? O senhor é o pastor aí da igreja da frente? Eu mesmo. Rapaz, eu vejo aqui o seu circo sempre cheio e a minha igreja vazia. Por que será que é assim, né, rapaz? Aí o palhaço foi começando a tirar aquela maquiagem dele e disse para o pastor, olha para mim, pastor. Eu vou te explicar o porquê que o meu circo enche e a sua igreja fica vazia. Ele disse, a primeira coisa é porque eu uso máscara. A segunda coisa é porque eu falo mentira. E o povo gosta de ouvir a mentira. O povo gosta de ser enganado. Então, Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. E graças a Deus, nós temos ensinado aqui nesse altar o que? A verdade. Quinta-feira passada, foi passada ou retrasada, não me lembro. O pastor José esteve aqui e nos deu um ensino sobre o Natal. Onde muitas pessoas estão aí colocando árvore de Natal dentro da sua casa, cantando parabéns para Jesus. E não foi Jesus que nasceu no dia 25 de dezembro. Né? Então, é uma mentira que o mundo cria, é uma mentira que o sistema cria. E a verdade é só Jesus. Diga, a verdade é só Jesus. A terceira coisa, deixa eu ler essa frase que eu escrevi aqui, Mentir não é só dizer o contrário da verdade, mas é também aumentar ou diminuir as coisas que foram ditas. Então, quando a gente dá uma aumentadinha, né? Já viu aquela brincadeira do telefone sem fio? Você fala aqui, quando chega lá é outra coisa. É assim. Dá uma aumentadinha nas coisas, né? E nós devemos tomar cuidado. Devemos tomar cuidado. Tiago que fala, né? Que se um varão controla a sua boca, vamos achar esse texto? Tiago, acho que é capítulo 3. Olha aí na sua Bíblia. Capítulo 3. Quem achar e lê para mim, eu acho que é o verso 1 e o 2. Capítulo 3, isso mesmo, verso 1 e 2. Leia aí para mim. Olha o que o nosso irmão Tiago diz. Capítulo 3, o verso 1 e o verso 2.
Ninguém achou? Pode ler, por favor. Olha que forte. Varão perfeito, capaz de refrear todo o corpo. Se você controla a sua boca, você controla todo o corpo. Eu acho que é Davi que disse, né? Senhor, põe um guarda na porta da minha boca. E às vezes a gente tem que pedir isso. Se a gente controla a nossa boca, esse varão, olha o que o Tiago diz. Esse varão, se alguém não tropeça no falar, é perfeito, capaz de refrear todo o corpo. Todo o corpo. Então, a segunda coisa que Deus não gosta, que aborrece o Senhor, é a mentira. A terceira coisa que aborrece a Deus são mãos que derramam sangue inocente. Nós olhamos para a Bíblia e nós encontramos quem? Caim. Quem já leu a história de Caim? Ele matou seu irmão Abel. Não foi isso? Ele derramou sangue inocente. Por maldade, por inveja. Caim caiu nesse pecado, nos dois primeiros pecados, né, que nós acabamos de listar. Olhos altivos e mentira. E agora ele fica com inveja, com raiva do seu irmão e assassina o seu irmão, ele mata o seu irmão. E às vezes, queridos, nós precisamos tomar cuidado, porque às vezes isso dentro da igreja ou no meio, né? Você vê hoje tantas pessoas, esses dias, 3 casas para cima da minha mãe, o rapaz tomou umas facadas lá e morreu. Né? Se era inocente, aí eu já não sei. Então, as pessoas, às vezes por falta de equilíbrio, elas praticam o que? A violência. Nós ligamos o jornal hoje, e o que mais nós encontramos é isso. É o marido que matou a esposa, é a esposa que matou o marido, né? É um jovem que matou outro jovem. Eu vi uma reportagem há algum tempo atrás, de um neto que matou a avó, porque ele entrou dentro da casa da avó para levar a televisão, para poder trocar por droga. A avó não quis deixar e ele matou a avó. Então, o mundo aí fora, é assim que se resolve as coisas. Se você olhar feio, todo mundo anda armado, todo mundo tem uma faca. Na vigília mesmo, eu estava ali fora, o rapaz com uma garrafa quebrada, correndo atrás do outro para furar ele, aí na frente aí da igreja. Então, isso aborrece o Senhor. E violência gera violência. A Bíblia diz isso, né? Salmos 140, verso 11. Que todo violento será perseguido com golpe sobre golpe. Se você é violento, está escrevendo a sua própria sentença, deixando Deus muito aborrecido. Ou seja, violência gera violência. A quarta coisa que aborrece a Deus é um coração que projeta, trama projetos ruins. Você já tramou algo visando prejudicar alguém? Às vezes, as pessoas, elas pensam tão em si próprio e esquece de pensar no próximo. Ou seja, é aquele ditado, né? Cada um por si. E sem perceber, elas acabam o quê? Tramando, fazendo coisas para prejudicar
as pessoas. Eu falei hoje de manhã, no vídeo que eu postei hoje de manhã, sobre o Amã. O que o Amã fez? Ele planejou algo para destruir o Mardoqueu, o Mardocai, sei lá como que chamava. Tem uns que falam Mardoqueu, outro Mardocai, né? Ele construiu uma forca, planejou tudo para matar o Mordecai. E o intento desse Amã não era matar só o Mardocai, mas era acabar com os judeus. Ele estava tramando um plano maligno para destruir outra pessoa. Lá na Bahia fala tucaia, né? Tem pessoas que fazem isso. Elas armam planos para poder prejudicar outros, para poder destruir os outros, para poder acabar com a vida dos outros. Eu fui fazer uma visita algum tempo atrás em Itupeva. Eu vou postar esse vídeo depois no grupo para vocês verem. Estava eu e o pastor Oscar. E a gente encontrou. A gente estava indo naquela avenida, não sei o nome daquela avenida que tem umas cachoeiras lá e faz show lá na Pedreira, né? E eu vi um trabalho de macumba assim na beira da cachoeira lá, que tem umas cachoeiras lá. Aí o pastor Oscar estava dirigindo, eu falei, para aí. Aí a gente parou o carro. Aí eu vi aquele trabalho lá, frutas, vinho. É alguém que está planejando algo ruim para outro alguém. Ou você acha que aquilo ali é coisa boa? Aí eu falei para o pastor Oscar, vamos orar e desfazer essa macumba, esse feitiço, não sei para quem foi, mas essa pessoa não vai ser atingida. Aí ele, vamos. Aí nós começamos a orar, desfazemos aquela obra, aquele mal que foi feito para alguém, porque alguém planejou fazer mal para essa outra pessoa. Teve uma das vigílias que nós estávamos aqui, que o Espírito Santo me revelou uma moça. Olha para você ver, gente. Por isso que a gente tem que tomar cuidado. Eu chamei essa moça aqui, quem estava aqui sabe. E o Espírito Santo me mostrou um bolo que deram para ela. Tanto que ela manifestou aqui o demônio. Satanás manifestou nela aqui. Um bolo. Às vezes você tem que tomar cuidado, porque as pessoas elas se fingem de boazinha, né? Mas na verdade ela quer ver o seu mal. Por isso que tudo que entra na sua casa deve ser consagrado, abençoado. Por quê? Porque fazendo isso, nenhum mal chegará à tua tenda. Diga glória a Deus. A quinta coisa que aborrece a Deus são pés que se apressam para correr para o mal. Pés que se apressam para correr para o mal. Como eu disse, tem vários personagens da Bíblia que caem nesses pecados que eu poderia dar como exemplo. Mas quem lembra do Geazi? Quando o Naamã foi na casa do profeta para ser restaurado da sua lepra, e a Bíblia diz que ele levou uma grande oferta para o profeta. Ouro, prata. E o profeta não aceitou a oferta e nem muito menos atendeu o Naamã. Ele mandou o Geazi falar para ele, vai lá e mergulha 7 vezes no Rio Jordão. Não foi isso? E ele não aceitou aquela oferta. Tanto que o Naamã, ele volta com tudo aquilo que ele havia levado. Mas o Geazi foi atrás, ou seja, se apressou, né? E ele caiu em outro pecado, além de se apressar para o mal, porque se o profeta não aceitou, né? Ele foi lá e mentiu, falou, não, chegou aí uns filhos de profeta, aí a gente precisa dar aí um pouquinho aí,
mentiu. E quando ele chega diante do profeta, o profeta olha para ele e fala: de onde você veio? Onde você foi? Ele disse: lugar nenhum. Ele mentiu. E tem como mentir para profeta? O profeta disse: tá bom. A lepra dele agora pega em você. Se apressou para o mal. Quem lembra do Sansão? Quando Deus chega para a mãe do Sansão e fala para o pai de Sansão e diz: olha, vou dar um filho, vai ser nazireu, não corta cabelo, não bebe vinho, não toca em coisa imunda, o menino será nazireu de Deus. Mas Sansão, ele se apressa para o mal, morreu prematuramente. Um dos pecados de Sansão foi não ter honrado seus pais, obedecido seus pais, e obedecido aos princípios e às regras dadas por Deus. E o que aconteceu? Lembra da cidade de Gaza, que ele foi lá, arrancou os portões de Gaza, como sinal de força? Agora ele volta para a mesma cidade, com os olhos furados e um motivo de chacota. Porque se apressou para correr para o mal. E qual que é a consequência disso? A consequência de você se apressar para o mal. A consequência é, você vai aborrecer Deus, e você vai atrair para a sua vida consequências que pode chegar até a morte, como foi no caso desses homens. Quantas pessoas hoje estão magoadas, tristes, decepcionadas, enfermas, por causa da mentira, do orgulho? Não vou dizer nem de homicídio, porque às vezes a pessoa não cometeu nenhum mal, mas maquinou o mal, correu atrás de coisas ruins, e hoje se prejudicaram, porque quebraram os 7 princípios registrados aqui nesta palavra a qual nós estamos ministrando esta noite. Então, olha aí a sua Bíblia, olha aí, vamos ler esse texto, Romanos capítulo 12, o verso 1 e 2. Quando os pés se apressam para o mal, é quando você corre atrás de coisas que Deus não está nisso, não vai agradar a Deus, sendo que a palavra de Deus diz que as bênçãos que correm atrás de nós, né? A bondade, a fidelidade nos seguirão todos os dias. Romanos capítulo 12, verso 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmão, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos segundo a renovação do vosso entendimento. Nós não devemos ser conformados, nós devemos ser transformados. Amém? A sexta coisa que aborrece a Deus é uma testemunha falsa que profere mentiras. Algum tempo atrás, o meu pai foi pregar na cidade de Itu. Isso abalou muito a nossa família. Foi até o motivo de eu vir de Brotas para Jundiaí, porque meu pai ficou sem condição até de pastorear a igreja, que na época era no Tulipas. Ele foi pregar na cidade de Itu, e veio um rapaz com uma moto, farol apagado, sem capacete, e bateu no carro dele. O carro está, olha para você ver como que é uma maldição parece, gente. O carro está até hoje lá na garagem, lá, parado. Está parado. Carro novo, parado na garagem dele lá. Nem coragem de arrumar o carro ele teve. O cara bateu, Lucas, e morreu. Imagina, um homem, mais de 35 anos de ministério, que batizou muita gente, que ganhou muita gente para Jesus, agora ele se vê diante de um rapaz morto. Isso abalou ele ficou ruim mesmo, psicologicamente, não queria dirigir mais, não podia mais ouvir barulho de moto, porque ele ficava assustado.
E o pior, gente, é que a família desse rapaz, depois teve até que tirar meu pai de lá, porque o rapaz era um traficante lá da cidade, então acabou que ficaram com medo de fazer alguma coisa ali com meu pai. A família desse rapaz entrou com um processo exigindo um valor altíssimo. Altíssimo. E o que eles fizeram? Pegaram um monte de testemunha falsa. Gente que nem viu o assunto. Não, você vai lá e vai dizer que ele avançou o pare, que ele fez isso, que ele fez aquilo. Mas quem estava errado no caso era o rapaz da moto. Para você ter ideia, gente, presta atenção. Até o policial que fez a ocorrência foi comprado. E aí? As pessoas que estavam ali da igreja, né, que ele acabou de pregar, ele saiu da igreja, estava vindo embora, aconteceu um acidente. Os irmãos que presenciaram o acidente, nenhum quis ser testemunha dele, com medo, porque como eu disse, o rapaz era envolvido com um crime, eles moravam ali no bairro, então eles ficaram com medo de se manifestar a favor. E aí? E com muita oração, nós conseguimos lá algumas testemunhas, alguns irmãos da igreja, mas foi difícil, gente. Ganhou a causa, ganhou, porque nós estávamos certos, mas é tão difícil você lidar com a testemunha falsa. E às vezes, no nosso meio acontece isso, pessoas que não estavam lá, não viu, mas quer testemunhar. Se você não viu, se você não estava, não diga que estava e não diga que viu. Não seja testemunha falsa, porque isso aborrece ao Senhor. E muitas pessoas hoje aceitam, né, ser testemunha falsa. Aceita porque vai beneficiar em alguma causa, em alguma coisa, mas isso magoa o Senhor. Magoa o Senhor. E nós não devemos testemunhar o que nós não vimos, se nós não estávamos presentes. No segundo livro do profeta Samuel, a Bíblia narra a história de uma amalequita que tentou tirar proveito da morte de Saul, inventando histórias, né, dizendo que estava lá no fato, na morte dele, mas ele na verdade era uma testemunha falsa, e ainda por cima, um mentiroso. E o que aconteceu? Davi acabou que mandou matar ele. Ou seja, ele morreu porque testemunhou falso e mentiu. Essa é a sexta coisa. A sétima coisa, para a gente encerrar, que aborrece a Deus, e que é a mais grave, vamos dizer assim. É aquele que semeia contendas entre os irmãos. O que é isso, pastor? Semear contenda entre os irmãos. Em outras palavras, fofoca. Quem conhece um fofoqueiro aí? Isso magoa a Deus, irrita a Deus, faz Deus sentir ódio, quando Ele olha e vê alguém semeando fuxico, contenda entre os seus irmãos. É aquela pessoa que ela gosta do disse-me-disse, é aquela pessoa que ela gosta de estar envolvido em algum assunto impuro, improvável, nojento, da vida alheia, da vida dos outros, né? E semear contenda entre os irmãos é uma atitude diabólica, isso é coisa do diabo. Coisa do diabo. Por isso que Deus não somente aborrece, mas como também abomina. Essa atitude é uma atitude abominável, porque eu já vi, irmãos, amizades serem destruídas por causa de fofoca.
Eu já vi igreja se dividir por causa de fofoca. Então, o conselho de Deus para nós nesta noite: evite fofoca, fuxico, evite, né? Quando alguém se aproximar de você para falar alguma coisa, olha, eu vou te falar um negócio aqui, ó. O pastor, o irmão lá, o fulano, o beltrano, o cicrano, seja educado com ele, seja educado. E diz para ele assim: irmão, eu não gostaria de saber disso não. Não gostaria de saber. Não quero saber disso aí não. Porque se é fofoca, vem de Deus? Não vem de Deus. Então eu não quero saber, né? E é uma das coisas que tem prosperado, vamos dizer assim, no meio da igreja, no meio do povo de Deus, é a tal da fofoca. Nós, como pastores, a gente resolve uma fofoquinha ali, aparece outra ali. Resolve uma ali, aparece outra ali. E sempre vai. Por quê que acontece isso? Porque nós, como filhos de Deus, que deveríamos o quê? Cortar o mal pela raiz, a gente alimenta a fofoca. Aí chega alguém para falar mal do seu líder. Aí chega alguém para falar mal do irmão, da irmã. E quando você vê, o seu nome está lá na fofoca. Ah, mas a irmã falou. O irmão me disse. Fulano falou. E quando a gente vê, a fofoca tomou uma proporção grande, né? E começou a virar contenda. E daqui a pouco o seu nome está lá, né? E falar é fácil, criticar é fácil, falar mal é fácil, mas o difícil é se posicionar. O difícil é assumir o que fala, né? Por quê? Porque às vezes a pessoa lança a fofoca, lança o fuxico e ó, some. E depois você põe ela de frente, como a gente já fez muitas vezes aqui. Fala aí. Ah, eu não falei isso não. Não falei.